Você passou 20, 30, 40 anos da sua vida se achando preguiçoso, sem foco, e aí de repente você descobre que tem TDAH. E já conhecendo o perfil mais crítico da pessoa que tem TDAH, não te preocupa que esse vídeo ele não vai servir como desculpa, mas sim como uma grande explicação que vai fazer você se entender melhor e ter melhores ferramentas para lidar com isso. A gente tem um grande mito, uma ideia quando a gente fala déficit de atenção, que a gente tem como se fosse menos atenção que as outras pessoas. Mas na verdade a gente tem uma disfunção ali das funções executivas. O que seria isso na prática? Que o cérebro de uma pessoa que tem TDAH ele vai ter mais dificuldade para filtrar estímulos, vai ter mais dificuldades para priorizar tarefas, vai ter mais dificuldade para controlar impulsos, para começar tarefas também, para ter essa energia de ativação, vai ter mais dificuldade de manter um foco, de ter uma noção do tempo. Então a gente vai ter algumas dificuldades ali das nossas funções executivas. E querendo puxar mais para a prática ainda, a gente vai ter dificuldade de fazer planejamento, de se organizar. O descontrole de impulso vai fazer a pessoa ser mais impulsiva tanto para situações de perigo, como também situações de compulsões. Ela também pode ser mais hiperativa, mais impulsiva no geral. A gente também vai ter uma diferença na coordenação motora, então essa pessoa ela vai apresentar essa inquietação e dificuldades motoras finas. E isso tudo a gente pode querer aprofundar e entender que, a nível de neurotransmissores, a gente vai ter uma diminuição da dopamina, acarretando na falta de motivação e recompensa, uma noradrenalina desregulada, causando os problemas de atenção, e o GABA, que é um neurotransmissor inibitório, desregulado, vai causar essa ansiedade e essa hiperatividade. Como a gente está falando de um vídeo para a gente ver esse TDAH na vida adulta, eu vou fazer essa comparação ali de como é que ele aparece na infância e como é que ele aparece na vida adulta, porque ele vai criando recursos, vamos dizer assim, na vida adulta. Então, na infância, vai ter essa hiperatividade mais observada, as pessoas vão conseguir ver mais essa hiperatividade, aquela criança que não consegue ficar sentada na aula, que ela é muito ativa ou muito desatenta, está sempre no mundo da lua, vai perder muitas coisas, vai ter dificuldade de manter os seus objetos ali, os seus pertences consigo, vai ter uma impulsividade comportamental também, vai ser mais propenso a brigas, a falar coisas que não devia, por vezes até passando de inadequado em algumas situações. E na vida adulta, aquela hiperatividade da infância vira uma inquietação mental. E eu sei que muitas pessoas elas têm passado por esse sintoma por causa da nossa vida de hoje, muito estimulante e tal. Mas a gente vai ver cada parte ali do TDAH para você também observar e ter clareza se tu não tá passando ali por um episódio de burnout, de ansiedade ou se é um TDAH mesmo. Então na vida adulta, aquela desatenção apresentada na infância, continua se mantendo uma desatenção, mas também há esquecimentos, há uma mente meio nebulosa, há uma falta de lembranças até da infância. E aquela impulsividade vira aquelas decisões ruins que a pessoa toma e que ela às vezes até pondera ali tomar melhores decisões depois, mas ela vai ter muita dificuldade. Então esses erros eles vão se repetir. A gente tem um prejuízo assim do autocontrole. Essa pessoa ela vai saber que ela tem uma dificuldade de se controlar. Por quê? Porque esses comportamentos impulsivos muitas vezes vão trazer essa crença para ela de que ela não consegue se controlar em algumas situações. Vamos pegar assim, né, do nosso dia a dia. Às vezes a pessoa ela vai ter uma noção de que ela não consegue se controlar para um doce, não consegue manter uma dieta, uma rotina. E às vezes até assim situações de álcool. Essa pessoa quando ela começa a beber, às vezes ela perde o controle, ela esquece que tem um compromisso no outro dia, então vai aparecendo ali de alguma forma. E por que na fase adulta, por que na idade adulta é mais difícil da gente perceber esse diagnóstico? Porque a gente vai criando recursos ao longo da nossa trajetória, o mundo vai nos demandando, o trabalho vai nos demandando e às vezes a gente vai ter que ir criando as nossas próprias estratégias. A pessoa vai meio que apagando incêndio, às vezes criando uma boa estrutura sim, mas ela vai sabendo que muitas vezes ela teve que apagar incêndio, que ela tem lacunas ali na estrutura da organização dela, e isso acarreta em crenças ruins a respeito dela. Os sintomas que a gente via na infância, que eram mais externalizados, eles começam a se tornar mais internalizados. Esse sofrimento vira mais interno e nem sempre a pessoa compartilha com outras pessoas o que está acontecendo. Porque vamos imaginar uma pessoa que é inquieta,
na sala de aula quando é criança, ela é visível. Mas uma pessoa que é inquieta mentalmente, nem sempre todas as pessoas têm acesso a essa inquietação mental dela. Porque até muitas vezes a pessoa nem fala muito. Ela tá tão envolvida ali com os pensamentos dela que ela nem fala muito. As compensações cognitivas, elas começam a se tornar bem frequentes ao longo da nossa vida. E o que é compensar cognitivamente? É ter várias estratégias para lidar com as nossas dificuldades. Vou dar um exemplo de um paciente que eu já tive, que tinha TDAH, que ele tinha post-it espalhado para todo lugar. Já teve um que tinha alarme de tudo que era coisa, alarme assim, ó, de 30 em 30 minutos falando o que ele tinha para fazer. A pessoa, quando ela quer enfrentar isso, quando ela tem que corresponder às muitas expectativas do mundo, às vezes ela vai ter muitos recursos, agenda daqui, agenda dali, né? E ela vai ter muita dificuldade para seguir aquela agenda. E pode ser que ela já tenha até deixado de lado as agendas, porque é comum do TDAH ele não utilizar a agenda, ele não conseguir esse recurso. O ponto que a gente não lê, né, livros, mas da minha prática é que muitos adultos eles possuem pessoas que ajudam eles, secretárias, pessoas que fazem parte ali do grupo de trabalho deles, que vão mostrando e vão dizendo as demandas que ele tem diária. Isso vai auxiliando ele a poder seguir em frente. E para a gente contextualizar um ponto da jornada de qualquer ser humano, a vida vai ficando mais complexa e muitas vezes a gente vai ter que ir criando estruturas para nos organizarmos. É normal as pessoas fazerem isso, nem sempre elas vêm com um comportamento de organização desde o início da sua vida, mas a vida vem se tornando demandante, ela vai tomando iniciativas para se tornar mais organizada. Nem sempre vai dar certo no início, mas ela vai moldando e vai criando os recursos. No TDAH, eles tentam muito fazer isso, mas no começo eles até conseguem por algum tempo, mas aquilo vai se perdendo, a constância vai se perdendo e aquelas anotações vão se perdendo, aqueles papéis e números vão se perdendo por tudo que é lugar e a gente não tem um caderno, a gente não consegue ter uma agenda, não consegue ter uma rotina e ele carrega lá no fundo uma sensação de que tá tudo bagunçado. E a meu ver, né, gente, esse jeito louco de levar a vida é bem ansiogênico, porque imagina tu ter um compromisso e ficou ali na tua mente, tu não anotou. Tu vai passar o dia inteiro pensando que tu não pode esquecer daquele compromisso. E pode acontecer qualquer coisa, tu pode esquecer daquele compromisso. Então eu acho assim bem ansiogênico viver essa vida loucamente, mas essa é a vida da pessoa que tem TDAH. E também, obviamente, a pessoa que tem TDAH que vai passando por essas consequências, ela pode desenvolver ansiedade e depressão. A gente vai falar depois como é que vem uma ansiedade do TDAH e uma depressão do TDAH. Eu vou explicar direitinho. Mas é bem natural que as consequências de tudo isso remetam e façam e sejam propícias para desenvolver esse tipo de psicopatologia. Então, na vida adulta, é mais fácil a gente não conseguir fazer um diagnóstico muito rápido, muito fácil, por causa dessa forma, dessas estratégias, esse jeito de mascarar. Até a mulher, a criança, a menina, tem mais formas de mascarar, é mais difícil ainda na mulher ver esse TDAH. Porque a gente pode vir de um histórico dela ter notas boas quando era criança e tudo, mas comportamento meio distraído, meio avoado, que nem sempre a gente consegue resgatar, porque quem tinha acesso a isso era professor. E aí na vida adulta a pessoa ela pode ser bem sucedida, pode ser inteligente, e ninguém nunca suspeitar disso que está acontecendo. Uma vez eu tive uma paciente que ela descobriu que tinha TDAH depois dos 30. Por quê? Por uma situação específica. Ela sempre teve uma secretária, essa secretária teve que ser desligada e aí ela descobriu que ela tinha TDAH porque ela não conseguia se organizar, não conseguia ter agenda, não tinha essa habilidade. E ela se viu desse jeito. Então vamos ver esses sinais que aparecem mascarados ali na vida do adulto com TDAH. Primeiro é aquela procrastinação crônica. A pessoa ela vai demorar muito para começar uma tarefa, ela vai organizar a mesa, vai se planejar, vai fazer uma lista, ela vai ficar muito tempo se preparando. Às vezes é uma tarefa que era de 30 minutos, ela fica 2 horas se preparando para fazer aquela tarefa. E às vezes ela vai ter muita dificuldade para começar a tarefa, porque a gente vai ter dificuldade de priorizar as coisas. Eu não sei o que é mais importante, o que é menos, então ela vai ter essa dificuldade de saber por onde começar. É comum a gente ouvir essa frase, eu nem sei por onde começar. Ela até sabe o que ela precisa fazer, ela quer fazer, mas ela não consegue começar. E por que isso acontece? Porque o nosso córtex pré-frontal, quando tem TDAH, ele vai ter muita dificuldade de iniciar uma tarefa que não remeta a uma recompensa de curto prazo, que ele não enxergue uma recompensa. A gente também vai ter um hiperfoco meio paradoxal, porque a pessoa ela não vai ter
foco para atividades mais chatas, a atenção dela vai ser bem dispersa, mas para outras situações de maior interesse ela vai ter um foco excessivo. Vai esquecer de comer, vai esquecer das horas, vai esquecer de beber água, de ir no banheiro. E eu sei que algumas pessoas pensam assim, nossa, todo mundo tem isso. Bem capaz, porque eu não esqueço de comer. Dá minha hora de comer, eu vou comer. Dá minha hora de tomar água, eu vou tomar água. Então, por mais que te pareça comum esse sintoma, não é tão comum assim. Eu sei que a gente tem falado, os psicólogos, a internet tem falado muito do TDAH e todo mundo se acha com TDAH. E eu vou frisar isso nesse momento, até ia deixar para o final do vídeo. Mas sim, nós estamos passando por uma era de muita distração, a gente passa 24 horas do nosso dia distraídos, vamos dizer assim. Às vezes nem uma hora a gente consegue treinar nossa atenção para manter a atenção num vídeo de uma hora sem estar mexendo no celular, sem estar mexendo em alguma coisa. Então a gente treina a nossa atenção para ela ser distraída. Isso pode mascarar muito os sintomas do TDAH. Mas eu vendo os sintomas do TDAH, eu consigo enxergar que eu não tenho TDAH. Porque eu vou ver uma videoaula que eu acho mais chatinha, eu sei que eu vou passar dificuldade, mas eu vou conseguir manter a minha atenção, vou usar os recursos mais de escrever, eu vou fazer alguma coisa ali para manter a minha atenção, eu não vou ter essa dificuldade. A pessoa do TDAH, ela vai ter essa noção de que realmente ela tem muita dificuldade, que ela não consegue. Acho que o autocontrole também é uma coisa que me pega bastante, porque eu consigo sim ter mais autocontrole em várias coisas, na comida, para fazer exercício, para fazer um curso que eu não acho tão legal, eu consigo ter esse autocontrole. A pessoa com TDAH ela já vai ter muita dificuldade. Outro sinal vai ser uma sensibilidade emocional maior, que vem dessa desregulação emocional, dessa dificuldade de controlar as emoções, dessa impulsividade, da hiperatividade da amígdala. Então, as sensações, as emoções, elas podem vir mais intensas, o que acarreta várias situações. A gente ser mais sensível à crítica, a gente ficar até bem feliz com o elogio, ter umas mudanças de humor mais rápidas. E às vezes a pessoa vai ter uma predisposição a ficar remoendo algumas coisas. Mas também esse emocional mais ativado vai nos levar a comportamentos também mais de risco, comportamentos impulsivos, compulsivos, compulsão por comida, compulsão por compras, comportamentos de risco, bebida, carro, velocidade. Então a gente vai ter também esses sintomas bem práticos para dar uma analisada. Até eu falo assim para pais ali que estão entrando em contato com esse mundo de buscar diagnóstico do seu filho e tal, é muito importante a gente tratar um TDAH na vida infantil, ali na infância, na adolescência, porque essa impulsividade na fase da adolescência mais de risco pode levar a pessoa a situações de risco real e ela desenvolver, às vezes, uma dependência química difícil de ser tirada depois. Outro sinal é essa inquietação mental, que é muito forte. A pessoa ela tem múltiplos pensamentos, ela não consegue se fixar em nada, ela tem muitas ideias, mas ela não concretiza nada. Vai ter dificuldade para dormir porque ela não consegue desligar de noite, às vezes ela vai ter mais vontade de fazer coisas de noite. No DSM se usa ali um termo de parece que tem uma sensação de motor ligado, que vem da hiperatividade. Vai ter uma necessidade de estímulo constante. Então, tarefas chatas vai ser bem difícil para essa pessoa se manter. Eu vou dar um exemplo que o meu noivo ele tem TDAH, eu não tenho. E eu noto nos finais de semana que a gente está em casa, que para mim ficar em casa, ler um livro, fazer alguma coisa assim, é ok. Para ele, eu sinto que eu tenho que ficar inventando coisas para manter ele entretido. Porque eu sei que ele pode cair nessa coisa do tédio e ficar muito ansioso e isso ficar ruim para ele. Daí eu vou dar um exemplo prático, assim, dessa inquietação mental. Essa pessoa, ela pode ser aquela que vê filme mexendo no celular e tá falando com alguém e tá resolvendo um problema e mesmo assim ficar entediada no meio disso tudo. Claro, se for um filme que pegue a atenção dela, ela pode ativar aquele hiperfoco, mas se não, ela vai ficar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Um ponto que eu me lembrei da minha percepção é que eu consigo ver uma notificação, alguma coisa assim que me mandam, eu consigo ver e deixar pra lá. A pessoa que tem TDAH, não, ela não consegue hierarquizar a importância de uma notificação, vamos dizer assim. Se alguém chamar ela para fazer alguma coisa, ela para o que ela está fazendo e vai fazer, e ela não consegue priorizar o que é mais importante, a não ser que ela esteja naquele hiperfoco, daí ela nem escuta nada. Outro sinal é aquele probleminha de memória, que mais uma vez eu vou trazer esse aspecto de que a gente está vivendo essa sobrecarga de informação, etc. É sempre delicado a gente pensar sobre isso, por isso que quando a gente pensa no TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento.
O que isso quer dizer na prática? Que ele tem que estar evidenciando esses sintomas desde a tua infância, não é agora que eu entrei nessa empresa, que estão me demandando muito, que eu tô percebendo que eu tô ficando sem memória. Talvez eu não esteja dormindo direito, eu não faço exercício, eu não tenho práticas ali para cuidar da minha saúde mental. Pode ter um monte de coisa acontecendo que eu tô mais ansioso. A ansiedade também prejudica muito a nossa cognição, a nossa memória. Então a gente tem que averiguar esses pontos. Mas essa perda de memória no TDAH é aquela pessoa que ela entra num quarto e ela esquece o que ela ia fazer lá, e não é assim, uma vez lá que outra, é com muita frequência, perde as coisas com muita frequência, às vezes ela já tem essa fama na família, nos amigos, as pessoas já sabem disso. É muito comum ela perder o fio da meada do que ela tá falando, do tipo assim, começa um assunto, ela não sabe o que ela tá falando, ela diz, o que eu tava falando mesmo? Com muita frequência, não é assim, uma vez lá que outra porque tu dormiu mal. É com muita frequência. A pessoa não lembra onde colocou as coisas, tem dificuldade de seguir orientações de vários passos. Isso tudo vem do quê? Da dificuldade do cérebro de um TDAH, de uma pessoa que tem TDAH, de segurar essas informações. Um outro sinal é essa dificuldade com rotinas, com estrutura. Então, por mais que esse paciente ele chegue na consulta achando que a esperança da vida dele é colocar uma rotina, é ter uma alimentação saudável, porque ele tá sempre se criticando, né? Então, ele vai chegar ali com um monte de defeitos que ele tem, um monte de coisa que ele precisa melhorar, e ele já tentou inúmeras vezes ter uma rotina e ele não conseguiu. Então, realmente é importante para uma pessoa que tem TDAH ter uma rotina, ter uma agenda e tudo isso é importante, mas ela vai ter muita dificuldade. E eu não sei se é uma coisa que vem antes ou depois, mas geralmente essa pessoa ela já vai ter um trabalho que também não colabora para ela ter uma rotina. E na prática, ela vai começar a tentar fazer algumas rotinas, vai começar a fazer um exercício, ela vai começar muitas coisas nesse intuito da novidade, mas aquilo passa e se perde ao longo do caminho. Então vai ter vários projetos que foram deixados no meio do caminho, muitos atrasos, muitos pensamentos de que as coisas são chatas. E quanto mais chatas as coisas são, mais ele vai acumulando comportamentos de distração durante aquelas atividades, que podem até se tornar vícios, enfim. Isso vem do quê? Dessa necessidade da dopamina, uma necessidade ali de ter essa situação, um estímulo constante, porque ele precisa daquela dopamina. Então as tarefas, quando eles perdem essa questão ali da novidade para ele, ele vai querendo desistir. E agora a gente vai para o nosso último sinal e depois entrar na diferença de homem e mulher. Nosso último sinal é aquele perfeccionismo que às vezes vem para mascarar um monte de sintomas de inadequação que essa pessoa tem, de tantas coisas que ela fez, trabalhos que ela esqueceu, alguma coisa importante, coisas que voltaram, erros que foram salientados por causa da falta de atenção dela, ou coisas que ela não fez porque ela não conseguiu continuar. Enfim, inúmeras situações ruins que aconteceram na vida dela, pode ser que ela tenha desenvolvido esse perfeccionismo que faz às vezes ela paralisar, ela não conseguir colocar um trabalho para frente, porque ela fica ali avaliando se aquilo ficou perfeito, se não tem nenhum erro, ela vai ter muita ansiedade de submeter aquele trabalho para frente, ela vai ter muito nervosismo para expor aquele trabalho, para expor qualquer situação, embasado em pensamentos, em crenças disfuncionais, em pensamentos distorcidos de tudo ou nada. Se não tiver perfeito, é melhor eu nem fazer, o que pode levar ele a ir abandonando algumas tarefas ao longo da vida. E a gente pode ir desde uma pessoa reler um trabalho várias vezes e ir modificando, às vezes tirando, ao ponto de até modificar muito aquele trabalho, a uma pessoa que fica elaborando uma mensagem muito tempo, por uma semana elaborando e vai tirando, ao ponto de mandar uma mensagem fria até, né, num relacionamento, e aquilo não passar nada para outra pessoa e acumular mais crenças ruins a respeito dele no relacionamento. Então, no homem e na mulher, ele se apresenta um pouquinho diferente, justamente por causa daquelas situações que a gente já tinha comentado, que na mulher, a mulher mascara melhor esses sintomas e o homem, ele externaliza muito mais fácil. Ele vai ter essa hiperatividade mais óbvia, uma impulsividade comportamental que também ela é mais passada a pano até pela nossa sociedade. Esse comportamento impulsivo do homem, ele vai ser mais naturalizado. Não naturalizado, não sei se chega a esse termo ser bem adequado, mas que o homem ele vai ter essa liberdade maior de expor essa parte. E a mulher não. Agora eu vou dar uma perspectiva minha de quando eu tô atendendo um paciente online e presencial. O homem,
presencial a gente já sabe, porque ele não consegue ficar nem parado na cadeira, ele fica se mexendo e fica rodopiando para lá e para cá, e se levanta e fica desconfortável, e enfim, ele aparece assim. Ele também esquece muitos horários, a gente tem que ficar mandando mensagem. Segunda, vamos supor, vai ter uma sessão na sexta, a gente manda segunda, a gente manda quarta, manda um dia antes, manda no dia, a gente vai mandando muitas mensagens para saber se ele vai vir mesmo. E muitas vezes ele vai se perder no horário, ele vai pedir muita desculpa, ele vai ter esse comportamento ali que a gente já conhece. Na sessão online, ele vai ser aquele paciente que fica mexendo nas coisas e rabiscando, e mexe aqui, eu preciso mandar uma mensagem aqui, ele vai estar sempre se mexendo. Já a mulher, ela é mais difícil de detectar, além dos problemas que ela vai relatar, né, de prejuízos na autoestima, prejuízos de não conseguir levar uma rotina à frente, às vezes ela vai ter um sobrepeso, às vezes ela vai ter um comportamento mais impulsivo nos doces, ela vai trazer isso, mas tu vê no olhar que ela se perde, às vezes ela perde o que ela estava falando, o olhar dela desliga, se ela entra num assunto muito complexo, ou se eu, né, que eu terapeuta, entro num assunto que já demora mais de 30 segundos, às vezes o olho dela já sai, já vê o que tá rolando na rua, já fala com muita naturalidade de outros assuntos, a gente nem terminou um. Então na mulher vai ser esses sintomas mais internalizados. Mesmo ela tendo muitos recursos e agendas bonitinhas e etc, ela vai perceber que ela tem essa dificuldade, semanas ela tá muito bem, semanas ela não tá tanto, ela perde a constância muito fácil. A desregulação emocional às vezes pode ser bem mascarada por causa até da nossa TPM, de situações que acontecem. As emoções dos outros ela vai absorver, os problemas dos outros ela vai absorver, e às vezes isso acaba mascarando até a situação que ela tá vivendo. E pra gente ver ali agora a depressão e a ansiedade, quando a gente fala em termos de TDAH. Então, pra gente pegar só o TDAH, primeiro, a gente buscaria esses sintomas desde a infância, observaria essas dificuldades das funções executivas, de organização, de planejamento, não conseguir priorizar as coisas, dos esquecimentos, das distrações. E a gente observaria muita melhora até com os psicoestimulantes. Aí depois a gente vê uma ansiedade que vem do TDAH. Essa ansiedade, ela vem depois das situações de fracasso, depois dos erros, das coisas que deram errado, porque vai estar muito conectado à performance, ao medo do julgamento, da crítica, um sofrimento bem grande por causa dessa crítica dos outros, dela mesma. Ela vai desenvolver muitos comportamentos de evitação, e essas evitações vão gerar mais ansiedade ainda. E essa ansiedade que vem do TDAH, ela tende a melhorar quando a gente vai tratando o TDAH, quando a gente vai desenvolvendo os recursos, as habilidades para dar conta das demandas. Então essa ansiedade ela vai melhorando quando a gente vai tratando o TDAH. E aí a gente vem para a depressão. Uma depressão do TDAH vem dessa baixa autoestima que a gente vai experienciando com os fracassos também. Pode ser um fracasso concreto ali de situações ruins, de emprego, mas também internamente quando ela vai se colocar disposta para um novo desafio e não consegue, quando ela quer começar uma dieta e não consegue, quando ela se propõe a não comer doce e não consegue, quando ela vai fazer algum trabalho e percebe a desatenção, quando ela vai se propor a ler um livro e ela percebe que ela tem muita dificuldade. Vai ser um paciente, quando apresenta essa depressão, ele não vai ser um paciente muito triste, mas ele vai ser um paciente mais desesperançoso, menos motivado, porque vai vir muito a sensação de inadequação. Falando de esquemas mentais, a gente traz um esquema de autocontrole insuficiente, de fracasso, e esses sintomas da depressão eles vão melhorando conforme a gente vai melhorando o TDAH. Então vamos ver os critérios do DSM, primeiro para desatenção e depois para hiperatividade, frisando que uma criança ela precisa ter 6 critérios de todos esses e um adulto 5. Desatenção. Primeira, dificuldade para manter a atenção em tarefas. 2, não parece escutar quando falam diretamente. 3, não segue instruções até o fim. 4, dificuldades para organizar tarefas. 5, evita tarefas de esforço mental sustentado. 6, perde objetos necessários para a tarefa. 7, é facilmente distraído pelos estímulos externos. 8, esquecimento em atividades diárias. 9, dificuldade para tomar decisões. Agora os critérios da hiperatividade e da impulsividade. Número 1, inquietação com mãos, com pés, ficar se remexendo na cadeira. 2, se levanta quando deveria permanecer sentado. 3, sensação de inquietação interna. 4, dificuldade para se envolver em atividades de lazer silenciosas. 5, a 1000 por hora ou como se estivesse com o motor ligado. 6, fala excessivamente. 7, responde antes da pergunta ser completada. 8, dificuldade de aguardar a sua vez. E 9, interrompe ou se intromete. Então, a gente sabe que os inúmeros prejuízos são devastadores.
né? A gente passar uma vida inteira acumulando crenças ruins a nosso respeito. A gente pode ter essas feridas de inadequação, culpa, achar que tudo é nossa culpa, nossa responsabilidade, eu sou falho, todo mundo é normal, eu tenho algum problema. A gente pode ter raiva do mundo, raiva de si mesmo, muita raiva de si mesmo, até um arrependimento, pensando o que a gente poderia ter sido, se eu poderia ter feito isso, aquilo, enfim, desconfiar, ter a ferida da desconfiança do seu próprio julgamento, das suas próprias habilidades, de si mesmo, do seu próprio potencial, viver uma dependência de validação externa. Então a gente pode ter vários prejuízos. É importante a gente querer encarar um tratamento e querer encarar o nosso problema, porque até nos relacionamentos pode causar um dano. No trabalho, imagina, né? Além das pessoas julgarem ali as falhas e não perceberem o potencial, não perceberem as atividades que talvez seriam mais adequadas para essa pessoa, como no relacionamento. Ela pode, às vezes, parecer muito eufórica, às vezes muito distante, às vezes parecer até que ela é desinteressada por causa do seu hiperfoco. Então, quando a gente sabe do nosso diagnóstico, as pessoas elas podem tomar conhecimento e ter mais clareza de como é que é a relação, como é que eu posso lidar melhor. E o tratamento, gente, o que acontece na terapia? Uma terapia com TDAH, a gente vai ter o recurso da medicação, vai usar as técnicas cognitivas, regulação emocional, criação de habilidades e também a gente vai ter a educação sobre o transtorno. Para frisar, não é a minha área, né? A gente tem os psicoestimulantes e também os remédios que não são estimulantes, que aí tu teria que procurar um psiquiatra para ele poder entrar mais nessa área com você. E eu conhecendo já o perfil, eu sei que muitas pessoas têm uma resistência, têm medo da medicação, mas às vezes tu poderia ter uma vida muito melhor se tu conseguisse usar os recursos do teu cérebro de uma forma mais adequada ou como as outras pessoas usariam e a tua vida poderia estar bem melhor. Então vale a pena tu ir atrás, porque a gente vai corrigir um déficit neurobiológico. Então por que não fazer esse experimento, né? E a nível de terapia, primeiro de tudo, a gente vai organizar esse ambiente externo. A gente vai buscar essas estruturas, buscar os recursos de estrutura, agenda, calendário, buscar desenvolver esses sistemas externos de organização, hierarquizar as tarefas. E isso tudo é um trabalho bem demandante para quem tem TDAH. Então, esse processo inicial ele é de difícil implementação, mas é super necessário, porque sem ele é muito difícil a gente entrar para a nossa segunda etapa, que é reduzir a distrabilidade. Para a gente melhorar o foco e essa atenção sustentada, a gente precisa de reduzir a distrabilidade. E nisso a gente vai modificar o ambiente, vai ter técnicas de atenção sustentada, técnicas de mindfulness, vamos usar esses recursos conhecidos também, qual se adaptar melhor à pessoa. A técnica Pomodoro, por exemplo, é uma eficaz, as pessoas gostam muito. A gente vai, de alguma forma, fazer o controle de estímulos, controle de distrações e com o foco em aumentar essa atenção sustentada. Depois a gente vai entrar na mudança das cognições dessa pessoa, vai surgir inúmeros pensamentos ruins, distorções cognitivas, esquemas mentais, crenças de incapacidade, crenças inúmeras, e a gente vai trabalhar os pensamentos disfuncionais, as distorções cognitivas, vai fazer uma reestruturação cognitiva, a motivação, e na verdade a motivação a gente vai trabalhar desde o início, né? É importante que o psicólogo ele consiga manejar. Em terapia a gente diz entrevista de motivação, a gente trabalhar a motivação do paciente em todas as sessões, porque ele vai precisar dessa motivação. E também a gente vai precisar criar habilidade, manejo da procrastinação, prevenção de recaída, resolução de problemas, comunicação assertiva. Então a gente tem várias habilidades ali para aprender também terapia. E uma das coisas que acontecem muito é que a gente tem que criar algumas estruturas visuais para esse paciente. E às vezes a gente começa testando uma, não deu certo, vai testar a outra deu mais certo. Cada paciente vai ter que ter a sua forma e vai ter que encontrar o seu jeito de organizar visualmente, organizar de alguma forma no celular, alguma coisa assim, para desenvolver essas habilidades. E um paciente com TDAH, geralmente ele não tem muita paciência, então o terapeuta ele tem que manter esse paciente motivado a encontrar essa estrutura. E eu gosto de falar isso, que eu já expus aqui que eu não tenho TDAH, mas eu desenvolvo recursos também para criar alguns hábitos. Por exemplo, gravar os vídeos todos os dias aqui. Eu tive que criar um recurso de gravar um vídeo, pelo menos antes de eu começar os atendimentos. Todos os dias eu tenho gravado para que eu consiga colocar esse hábito com mais força na minha vida. Então, às vezes a pessoa que tem TDAH vive um pensamento mágico, que a gente do nada vai conseguir construir um hábito. E não é bem assim. Eu tô aqui olhando para um controle de hábitos que eu botei aqui para que eu consiga manter
o meu comportamento todos os dias e criar esse hábito. Então a gente também tem que desmistificar esses mitos que a pessoa que tem TDAH tem sobre uma vida organizada. Então foi isso, gente. Esse foi o nosso grande vídeo aqui de TDAH na vida do adulto. Meu nome é Julia Von Wurb, eu sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental, trabalho com esquemas mentais. Se tu tem interesse em fazer terapia, aqui embaixo estão os meus links. Beijo e até o nosso próximo vídeo.